Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí aos climas do Brasil, tá? E, queridos, para identificar os tipos climáticos predominantes no território, nós vamos ter que analisar os fatores do clima, tanto os estáticos como os fatores dinâmicos, tá ok? Então, antes de nós entrarmos no assunto aí, propriamente dito, eu preciso que você pegue o livro lá, um assunto no G9, página 9, certo? O módulo o 2, G9, página 9, até a página 13 aí. Nós vamos ver aí na página 14 encerra o assunto e na página 15 e 16 nós temos um exercício, certo? Então é um assunto pequeno, climas do Brasil é um assunto pequeno, mas nós vamos precisar aí de muita atenção. Então vamos lá. O clima do Brasil sofre algumas influências, como eu já falei a vocês, ele vai sofrer influência dos fatores estáticos e dos fatores dinâmicos. Mas professor, o que são fatores estáticos e fatores dinâmicos? É o seguinte, estático, o próprio nome já nos dá uma ideia. É aquilo que é imóvel, certo? É um fator que não muda, que não se movimenta. Entenderam? Ele tem o seu local de atuação fixo no território por um motivo ou outro. Nós vamos entender aí. Quais são esses fatores estáticos? Os fatores estáticos são a latitude, a longitude, a latitude, a altitude, temos também aí o relevo, que são os fatores estáticos, ou seja, a latitude não muda, a latitude é aquela ali, e aqui nós podemos ver que a latitude ela vai ficar aí entre 0 e 30 graus, tá ok? Majoritariamente nessas faixas aí. A altitude também é um outro fator. Então, se nós temos uma montanha, não, se nós temos um planalto, se nós temos uma elevação, uma serra, se nós temos um chapadão, se nós temos aí esses relevo que eles não vão mudar a sua altitude, então é um fator estático. E esses planaltos, serras, platô, eles irão influenciar o clima do local do seu entorno. De que forma? Em cima de uma serra, nós teremos temperaturas menores do que embaixo, certo? Por conta do fator da altitude, que a cada 200 metros de altitude, nós temos a redução de 1 grau na temperatura. Portanto, esse fator ele é estático. Ali naquele local onde houver altitude, a temperatura será menor. No seu entorno, não. Haverá aquela variação a depender dos fatores que atuarem lá embaixo. Mas o fator da altitude, ele vai continuar ali imóvel e atuante o tempo todo, tá ok? Outro fator aí que nós vamos ver, a maritimidade na porção oriental. Então o Brasil vai sofrer essa influência tanto da latitude como da altitude, também da maritimidade na sua porção oriental. Oriental é a porção leste do país. Então, do lado leste, da costa leste brasileira, que é banhada pelo Oceano Atlântico, nós vamos ter aí a influência da maritimidade, certo? E a maritimidade, para quem não sabe, é a influência dos ventos que vêm do mar trazendo umidade, e aí quando chega no continente, nessa área litorânea principalmente, ele vai atuar amenizando as temperaturas, trazendo umidade, formando chuva, formando nuvens de chuva, e essas nuvens se precipitam principalmente nessa faixa litorânea, tá ok? Porque as nuvens, quando elas adentram mais para o interior, elas vão perder umidade, e aí vai ser o outro fator que está aí embaixo, que é o fatorzinho da continentalidade. À medida que essas nuvens de chuva adentram o continente, elas vão perdendo umidade. Então, na porção centro-ocidental, lá nas regiões mais interioranas, já próximos
aí a faixa ocidental do nosso continente são o que? Os estados lá do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre. Então essa área aí, ela vai sofrer esse efeito, não tanto lá no Acre por conta da bacia hidrográfica amazônica, certo? Aí lá no Acre eles não vão ter mais. Eles vão sentir mais esse efeito lá no estado do Mato Grosso, Goiás, parte ocidental do Mato Grosso do Sul, porque na parte oriental do Mato Grosso do Sul vai ter o complexo do Pantanal, então o clima, embora seja o tropical, mas ele vai ter algumas características mais úmidas por conta da planície inundada do Pantanal, tá ok? E nós vamos ter aí também os relevos baixos. É necessário entender que nos relevos baixos nós vamos ter uma faixa climática diferenciada por conta dos fatores. A baixa pressão, que vai atuar em uns, alta pressão em outros. Como assim baixa pressão, alta pressão? A temperatura, o fator temperatura aí nos relevos baixos é que vai influenciar. Se nós temos um relevo baixo, mas com uma alta temperatura ao nível do mar, nós vamos ter essa pressão amenizada. Mas se nós temos uns relevos baixos em uma área de um clima tropical típico, ou em um clima tropical de altitude, nós vamos ter um relevo baixo, lá nós já vamos ter um outro tipo climático, porque lá vai atuar a alta pressão, tá? E nisso tudo aí nós vamos ter a dinâmica atmosférica, influenciada pelas 5 massas de ar, certo? No Brasil nós vamos ter 5 massas de ar atuante. Cada massa de ar vai atuar em determinada parte do território, e essas massas, algumas terão características totalmente distintas de outras. Nós vamos ter aí 3 massas de ar com características semelhantes, quente e úmida. Nós vamos ter uma massa de ar que atua em um determinado período do ano com características fria e seca, e nós vamos ter aí uma outra massa de ar que atua em determinado período do ano também com características quente e seca. Então nós vamos ter aí 5 massas de ar e 3 características distintas. E essas massas de ar influenciam os climas da região por onde elas passam. E aí nós vamos ter também a grande extensão territorial. Então essa expansão longitudinal do Brasil, essa área, a grande área de norte a sul aí, vai ter também influência no clima, porque nós vamos adentrar uma outra faixa, uma outra zona termal da Terra. O Brasil ele vai estar compreendido aí 92% de sua área na zona termal tropical e 8% na zona termal temperada do sul, certo? Então, climas diferentes aí, características de climas equatorial e tropical em 92% do nosso território, e em 8% do nosso território nós vamos ter características do clima temperado, tá ok? Então aí, pessoal, nós vamos ter aí agora o mapazinho dos climas. Esse aqui eu achei bastante interessante, ó. Essa aqui é os 8% do clima temperado que eu lhe falei, ó, dos clima subtropical ou temperado, certo? Aqui vai passar o trópico de Capricórnio, e abaixo do trópico de Capricórnio vai estar a zona temperada do sul, certo? Aqui vai passar o trópico do Equador, certo? Por isso que esse clima aqui ele é chamado de trópico equatorial. Aqui nós vamos ter o clima tropical típico, certo? Aqui o semiárido em parte do sertão nordestino. Aqui nós vamos ter o clima tropical atlântico, que é o nosso clima, certo? O clima nosso aqui litorâneo. Aqui o clima tropical de altitude na região centro-oeste, na região sudeste, especificamente em parte do São Paulo, em parte do Rio de Janeiro, principalmente na área norte do Rio de Janeiro.
São Paulo e Minas Gerais, principalmente Minas Gerais. Vou pegar aí uma grande área do estado de Minas, certo? Observe que não é todo o Sudeste que esse clima pega, todo o Sudeste. Ele, ó, tem essa área aqui, ó, que é também Sudeste. Nós vamos ver aqui, ó, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Rio de Janeiro, parte de São Paulo, né? Vai pegar uma parte aqui também do Paraná, certo? Uma parte aqui do Paraná. E nessa região aqui é aquela região mais serrana, interiorana. Nós vamos ter aí as serras, nós vamos ter aí chapadões, chapadas, planaltos. É a área, inclusive, aí do Planalto. Pega uma parte do Planalto meridional aqui e uma outra parte do Planalto brasileiro, certo? E aí nós vamos às massas de ar, pessoal. E o que são as massas de ar? Professor, massa de ar, o que é? É uma grande, um grande contingente de ar em movimento. O que é contingente? Um volume, uma quantidade de ar que se movimenta com determinadas características, certo? E essas características elas vão trazer de onde elas se formam. Por exemplo, toda massa de ar que se forma no continente, ela é seca, viu? Ela é seca. Por que ela é seca, professor? Porque vai se formar em área de terra. E terra não detém umidade o suficiente para trazer características úmidas, certo? Mas na frente vai ter uma exceção e eu explico a vocês por quê. Então, as massas de ar que se formam em áreas congeladas também terão características secas. Por que seca? Porque a água ela vai estar ali na sua forma sólida, certo? E a água, quando ela está em forma sólida, ela não traz umidade para o ar. Pelo contrário, ela retira a umidade do ar. Por quê? Porque não há radiação suficiente do Sol para fundir essa água, as temperaturas estão abaixo de zero, então até mesmo as precipitações que ocorrem nesses locais, elas vão ocorrer em forma de neve. Então a massa vai ter características secas. A massa, quando se forma em área, em lençol d'água, por exemplo, uma área de grande bacia hidrográfica, uma área de mar, de rio, formando-se aí, ela vai ter características úmidas, porque ela se formou em uma área úmida e se houver radiação solar suficiente para fazer com que essa água evapore bastante, ela vai ser quente e úmida, tá ok? Então vamos ver aí a nossa primeira, a MPA, massa polar atlântica. Essa massa, ela atua aqui no Brasil somente no período do inverno. Agora, nesses exatos momentos, ela está atuando nessa nossa região aqui, certo? No período do inverno, ela se forma lá no Oceano Glacial Antártico, lá no oceano, cá embaixo, e vem subindo. Chegando aqui nessa área entre o Uruguai, entre a Argentina e o Brasil, ela vai se dividir. Então, uma parte dela vai subir por aqui. Essa área aqui, ela é conhecida como corredor eólico, certo? É um corredor de vento. Os ventos fluem aí com muita facilidade. Por quê? Por conta da vegetação característica aqui, são os pampas, né? Ou as estepes. Uma vegetação rasteira, gramínea, uma vegetação gramínea ou arbórea de médio e pequeno porte. Então não traz obstáculo à passagem do ar. Diferente de florestas, por exemplo, a Mata Atlântica funciona como um barlavento, a Mata dos Cocais, lá entre o Maranhão e o Piauí, a floresta amazônica, não, o ar vai passar por cima. Nesse caso aí, o ar penetra pelo continente livremente, certo? E aí, uma parte dela vem por aqui e chega até aqui, o estado do Acre.
essa outra parte ela entra aqui e vem para o interior do nosso Brasil. E essa outra parte ela vem pelo litoral e chega até o estado de Pernambuco, lá em Recife. E o que é que essa massa de ar ela faz? Ela tem características, como eu disse a vocês, ela se forma lá no Oceano Glacial Antártico. Então ela vai se formar em um local frio, certo? Com a presença de gelo. Então, logo ela é fria e seca. Ela vai ter características fria e seca, então quando ela vem subindo aqui, ela vem trazendo muita frieza e seca o ar. Só que aqui, nessa área, nós não vamos sentir os efeitos da secura no ar por conta da disponibilidade aqui do Oceano Atlântico. Então aqui nós vamos ter outras massas de ar que nós não vamos sentir os efeitos da secura no ar, mas nós vamos sentir os efeitos da frieza. As temperaturas elas caem, aqui no Nordeste também cai, nós estamos sentindo agora os efeitos desse frio, e aqui no interior do Brasil as temperaturas caem e a umidade do ar também. Então nós vamos ter aqui no sul alguns fenômenos chamados de friagem. Aqui no interior, nós vamos ter a friaca. E aqui, aqui nós vamos ter a geada. Aqui a geada, aqui a friaca e aqui nós vamos ter a friagem, certo? Muda um pouco o nome, mas o fenômeno é o mesmo, certo? É quando essa massa de ar ela vai resfriar bastante a ponto de danificar a produção agrícola, certo? A geada mata, destrói as culturas, assim como a friaca e a friagem. É tudo a mesma coisa, só que aqui no sul a geada ela vem com muita força. À medida que ela vai entrando no continente, ela vai perdendo força, vai perdendo essa característica, a frieza dela, vai se tornando mais quente, menos fria no caso, né? E aí, por isso que mudam a nomenclatura. Então, a massa polar atlântica ela atua nessas três frentes aí e vai até aqui, ó, ela chega até Mato Grosso, até Goiás, Rondônia e no Acre. E passa pelo Amazonas também, tá? Essa outra aí que nós temos é a massa tropical continental. Essa massa aí, ó, falei continental, uma massa que se forma no continental, ela tem características seca, certo? Então essa daqui, ela vai se formar aqui na planície do Chaco, no Paraguai, parte da Bolívia, os ventos vindos aí lá da Cordilheira dos Andes, no Chile. Só que quando ela entra aqui, ela vai perdendo a sua frieza, ela vai se tornando quente, até mesmo pelo período de atuação dela. Ela vai atuar no verão, certo? Então essa massa é uma massa quente e seca, certo? Vai trazer muita secura aqui para o interior do Brasil e aqui no sul também, certo? Quando a gente vê no verão, lá na região sul, aquela a secura lá na agricultura, perdendo as culturas, é por conta dessa massa de ar aí, certo? E nós temos aí essa massazinha aqui, ela atua o ano todo, é a massa tropical atlântica, a MTA. Ela vai atuar o ano todo aqui na costa brasileira, se forma aqui no Oceano Atlântico, nessa porção leste, e vem para o nosso interior. Quando ela se choca com a massa polar atlântica, ela é quente e úmida. A massa polar atlântica ela é fria e seca. Aí no inverno, quando elas duas se chocam, vai provocar muita chuva, vai provocar trovoadas, certo? As instabilidades, aí as pancadas de chuva vai ocorrer com muita violência em alguns locais, a depender da força e da intensidade de cada uma, por conta das suas características opostas, certo? E aí nós vamos ter
uma outra massa, massa equatorial continental. Ó, ela se forma no continente. Eu falei a vocês que toda massa que se forma no continente ela é seca. Mas eu disse também que haveria uma exceção, e a exceção é essa. Embora ela se forme no continente, ela não é seca, ela é úmida, certo? Ela é úmida e se forma em uma região equatorial com muita radiação solar, então ela é quente. Quente e úmida. Agora, por que ela é úmida, professor? Na região em que ela se forma, é a região de maior bacia, a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, tem muita água, tem muita radiação solar. Aqui também as temperaturas são elevadas o ano todo. E tem uma grande faixa de floresta, que toda a floresta, os animais e os rios vão contribuir com umidade para a massa equatorial continental. A chamada evapotranspiração vai contribuir aí com umidade para essa massa de ar. Então, embora ela se forme no continente, ela é quente e úmida, ok? Essa é a exceção. E aí nós temos essa outra aqui, a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica, ela se forma aqui no Oceano Atlântico, na porção norte e nordeste também. Ela vai atuar tanto aqui no norte como aqui no nordeste. Ela também vai ter características quente e úmida, certo? Então, como eu falei a vocês, são 3 massas com característica quente e úmida: a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Essas 3 são quente e úmidas, certo? Uma quente e seca, que é a massa tropical continental, que atua aqui, e a massa polar atlântica, que atua aqui em períodos opostos umas da outra, né, que vai ser que vai ser fria e seca, tá ok? E o climograma? Falar de clima sem falar de climograma, não estamos falando de clima. O que é um climograma, professor? É um diagrama formado pela superposição da quantidade mensal de chuva e de uma curva. Essa curva aí vai mostrar essa curva aqui, ó. Essa curva, ela vai mostrar a evolução da temperatura média ao longo dos meses do ano. Então nós temos, de um lado aqui, ó, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, viu, pessoal? Isso pode mudar, mas a ordem dos fatores aí não altera o produto, viu? Se você pode encontrar um climograma que a precipitação venha do lado de cá e a temperatura do lado de cá, não tem problema nenhum, certo? Desse lado aqui está a temperatura, sempre você vai ver temperatura em graus Celsius, está aqui, ó, graus Celsius, aí aqui é a temperatura, e aqui nós vamos ter a precipitação, certo? A precipitação vem aqui pp, entre parênteses, mm. Certo? Porque as precipitações são dadas em milímetros. Então, nesse aqui, nós podemos ver que é um clima equatorial, Manaus. Sempre tem que vir o título dizendo qual é o tipo do clima e qual é a cidade que vai ocorrer. A cidade, o país, vai depender do clima, se você estiver estudando no geral ou no específico. Então nós temos aqui, ó, na cidade de Manaus, o clima equatorial. Aqui embaixo vem mostrando os meses do ano, janeiro a dezembro, a quantidade de chuva que ocorreu em cada mês. Então você pode observar que nos meses de verão, aqui chove bastante. Dos meses de inverno, descem um pouco. Primavera, verão, aí ó, primavera, verão, aqui, outono e inverno tem uma quedinha aí nas chuvas, certo? Mas vocês observam que não tem nenhum mês aí que diga não choveu. Choveu pouco. Esse aqui, ó, choveu menos de 50 milímetros, certo? No mês de setembro, mas chove. E essa chuva que cai no mês de setembro, ela é distribuída o mês todo. Não é assim, choveu uma semana e o resto do mês, não. É distribuído aí pelo mês todo, certo?
E aí nós vamos ver o clima equatorial. Temperaturas médias elevadas o ano todo, uma baixa amplitude térmica, né? Ou seja, uma baixa diferença entre a máxima e a mínima, as médias anual aí vai ficar girando aí próximo dos 30, entre os 20, 25, 28 graus. Então você vai ter uma diferença pequena entre a máxima e a mínima. Alto nível pluviométrico, ou seja, uma grande quantidade de chuva, alto índice de umidade do ar. A umidade do ar, como eu falei a vocês aí, são 3 fatores que irão contribuir, tanto a presença de bacias hidrográficas, a floresta e os animais, a evapotranspiração. E ainda tem o Oceano Atlântico, que contribui com a umidade, porque tem uma parte da mata que chega até o Oceano Atlântico lá, né? Que é uma parte do território aí que é banhada pelo Oceano Atlântico também, que é um grande fornecedor de umidade. E aí nós vamos ver o mesmo clima equatorial, agora na cidade de Uapés, no Amazonas também. Observe que o climograma já mudou, né? Lá em Manaus, vocês observem que a estrutura de chuva, e aí esse climograma também, ó, a temperatura ela vem aqui em graus Celsius e as chuvas vêm aqui em milímetros, certo? A pluviosidade ou chuvas vem aqui em milímetros e tá desse lado de cá. Observe que a temperatura, ela vem aqui 25, vai para 26, desce para 24, volta para 26 e fica aqui em 25, quase 26, certo? Então não tem uma grande variação, varia entre 26 e 24 graus. Mas a pluviosidade, ó, o mês que choveu menos aqui, foi outubro, choveu aí uma média de 170, né, milímetros. Então, observe que o mesmo clima equatorial, mas em locais diferentes, tem uns locais que chove mais, outros chove menos, mas uma característica em específico é essa aqui, ó, os meses de maior incidência de chuva e os meses de menor incidência de chuva. Isso não muda, pode mudar a quantidade, mas a percentual, os meses chuvosos são esses. Ah, não, mas no mês chuvoso choveu mais em Uapés do que em Manaus. Sim, mas é o mês chuvoso. No mês de escassez, vai ser também o mês de escassez, na mesma proporção nas duas cidades, ok? E o clima tropical? Abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste. É aquele primeiro lá que eu mostrei no mapa para vocês, que na região nordeste nós vamos ter aí esse clima, o clima tropical, nós vamos ter o clima semiárido, nós vamos ter o clima tropical atlântico na região nordeste. Na região sudeste nós vamos ter o clima tropical atlântico, esse tropical e o tropical de altitude, certo? Então, nesse aí nós vamos, é aquele clima que vai abranger uma grande área no interior do Brasil. Temperaturas elevadas, 2 estações do ano bem definidas, o inverno é ameno e seco, o verão é quente e chuvoso, então a estação chuvosa lá é o verão e ele é quente, mesmo chovendo ele é muito quente, e o inverno é aquela secura por conta da influência da massa polar atlântica. Ele é ameno, mas ele é seco. As temperaturas quando chega lá, durante a noite a temperatura cai bastante, durante o dia fica aquele friozinho gostoso, mas não chove. Perdão, de chover chove, mas chove em uma pequena quantidade. Nós vamos ver aí o climograma. Observe aqui, ó, que as precipitações aqui, ó, chegam a ser menos de 30 milímetros por mês. Aqui, ó, nos meses de agosto, julho e junho, que é justamente esses meses aqui que nós vamos ter a atuação firme da massa polar atlântica lá, certo? Aí nós vamos ver aqui os meses de dezembro, janeiro, fevereiro,
as precipitações, ó, vai para quase 250 aí, por aí, certo? Então é o mês que mais chove. Isso aqui nós estamos na cidade de Campo Grande. Tem cidade que chove muito mais do que isso aí. Agora observe as temperaturas, ó. Aqui 24 e ela despenca quando chega nesses meses aqui de inverno. Então, e depois elas voltam a subir, certo? E o clima semiárido, pessoal? Semiárido, área de 840 mil quilômetros quadrados, abrange o sertão nordestino, temperaturas médias elevadas, né? Chuvas escassas e irregulares. Esse clima aí, quando nós vamos estudar as regiões brasileiras lá no 7º ano, nós estudamos a região Nordeste e aí nós a dividimos em algumas sub-regiões, né? O litoral, o agreste, o sertão, o meio norte. Então o sertão vai ser a maior região aí a maior sub-região do Nordeste, mas não é toda a área do sertão que vai ter esse clima semiárido, vai ter influência disso aí. Isso aí vai atuar principalmente na região do polígono da seca, certo? A região do polígono da seca é que nós vamos ter aí esse semiárido, certo? Abrange essa área aí, temperaturas médias elevadas, e aí nós vamos ter um fator estático aí que vai atuar no semiárido, que é a continentalidade. O fator da continentalidade vai atuar aí trazendo amplitude térmica elevada, chuvas escassas e a secura no ar, certo? E aí nós vamos ter um climograma aí da cidade de Juazeiro, na Bahia. Observa aqui, ó, a pluviosidade, ó. Esse aqui não chegou nem a 100, verdade seja dita, ele ficou perto de 100 milímetros, né, no mês de fevereiro. Aqui, ó, no mês de julho, ó, praticamente não chove, muito pouca chuva lá em Juazeiro, na Bahia. Agora vamos ver as temperaturas, ó. 25 aqui, ó, 26, quase 27 graus. Aí desce um pouquinho, chega perto dos 20, 21 por aí, nos meses de inverno. E aí, aqui, ó, no verão, a temperatura se mantém firme aí, os 25. Isso é a média, né? Durante o dia, o sol apina, a temperatura vai lá para cima e durante a noite cai, e aí eles tiram a média e colocam aqui, a média do mês, certo? Mas que é quente, é. Clima tropical de altitude, semelhante ao clima tropical, apresentam temperaturas mais amenas, provocada por um fator estático aí, que é a altitude, certo? As serras elevadas, diga-se de passagem, nessa área de ocorrência desse clima aí, é onde vai ocorrer alguns locais com temperaturas amenas, na região de clima tropical, viu? As temperaturas mais amenas, certo? Porque tem o clima temperado, subtropical lá, que é onde vai ter as temperaturas mais baixas. E a presença da neve, que vai ocorrer na área serrana, na área de serra, os planaltos mais elevados lá de São Joaquim, na região sul. Nós vamos ter ali também no sul de São Paulo, né? Nós vamos ter lá em Campos do Jordão também a presença de neve no período do inverno e com o auxílio aí desse fator climático estático que é a altitude. Só vai nevar em região de serra, certo? Com as temperaturas, perdão, com as altitudes altas, elevadas. Apresenta temperaturas mais amenas, situa-se em áreas mais elevadas da região sudeste, certo? E aí nós temos o climograma aí de Ouro Preto, Minas Gerais. Observa aqui a temperatura lá em Ouro Preto, ó, ela começa aqui próximo dos 20, 16, 17 graus
E aí, ó, despenca no mês de junho, né, no inverno, despenca, chega aí, ó, perto dos 10 graus e depois volta a subir. Mas observe que ela não sobe quando ela chega perto dos 20 em dezembro, em janeiro ela já está caindo. E a pluviosidade, ó, os meses mais chuvosos são janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Os outros meses têm pluviosidade, junho e julho são os que menos têm, certo? Mas não é uma pluviosidade assim que venhamos a dizer, ah não, chove muito ou chove pouco. Não, é uma pluviosidade média, constante, certo? Constante, que não traz muito problema nem deixa a população sofrer bastante com isso. E o clima tropical litorâneo? Esse é o nosso clima, certo? O clima nosso aqui. Ele se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná. Temperaturas médias elevadas, chuvas bem distribuídas, influência da massa polar atlântica durante o inverno, que é agora esse período que estamos vivendo, né? Ela influencia parte chegando aí até o estado de Pernambuco, certo? Só que a influência dessa massa polar não é só na questão na formação de chuva, nuvem, não. Ela muda a feição do clima, muda a feição da cidade, das pessoas, traz um frio que não é típico nosso. Então ela é muito importante para a nossa região aí, certo? As chuvas elas são bem distribuídas, nós temos meses aí, vamos ver aqui o climograma, Salvador na Bahia, capital, nós temos chuvas aí o ano todo, né? Os meses de janeiro, fevereiro, novembro, dezembro são os meses que menos chove, né? O mês do verão, mas nos outros meses nós temos chuva aí em boa quantidade, certo? A temperatura média aí fica entre 25 e 30 graus, né? Um clima bastante quente, certo? E a amplitude térmica também é pequena, não tem uma variação grande assim na amplitude térmica, não. A diferença entre a máxima e a mínima não é tão grande, é pequena. E o clima subtropical ou temperado. Esse aí é o clima lá da região sul. 8% do nosso território está sobre esse clima aí. Localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, temperaturas mais baixas do país, as chuvas são bem distribuídas o ano todo. Ó, esse aqui é em Blumenau, Santa Catarina. Não chove muito lá em Blumenau, certo? Precipitação não tem muita, mas é bem distribuída, praticamente uniforme o ano todo, certo? E as temperaturas, ó, aqui ó, tem o mês de dezembro, elas despencam, chega perto dos 10 graus e depois elas voltam a subir. Aí fica próximo dos 25 graus, certo? Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, pessoal, comenta lá na plataforma. Professor, eu não entendi isso aqui. Professor, como é aquilo, certo? Coloca o comentário que eu vou ter imenso prazer em responder e explicar. Tem o exercício aí, pessoal, lá no final aí do G9, na página 15 e 16, nós temos um exercício. Vocês tentem responder aí o exercício. É um exercício bastante didático, muito simples, está bem explicadinho. Se não entender alguma questão, coloca lá na plataforma. Professor, eu não entendi essa questão aqui, que nós vamos responder juntos, certo? Você comenta de lá, eu comento de cá, que nós vamos chegar a um denominador comum. Tá ok, pessoal? No mais, forte abraço, fiquem com Deus e tchau.